Estava pensando aqui, né? A gente vai fazer esse documentário. A nossa ideia é como se fosse uma espécie de paráfrase, né, do Crônica de um Verão, do Edgar Morin, do Jean Rouch. E vamos transpor isso para o nosso universo aqui da UNB, o universo da extensão, dos projetos. E, ao mesmo tempo, ver o que as pessoas pensam, né, sobre nós, o que as pessoas pensam sobre a UNB, sobre o que é feito aqui, se elas têm a noção, porque o universo aqui é tão amplo, né, que muitas vezes nem mesmo a gente conhece todos os nossos projetos. E aí falar com eles assim: o que você pensa da UNB? Eu acho que tem muita gente que tem uma ideia muito deturpada, né, do que é uma universidade, do que a gente faz aqui, né, dessa relação da teoria com o que é feito lá fora, na comunidade, sendo que não existe dentro e fora. Isso que é muito louco de se pensar, né? É tudo uma amálgama, é tudo uma coisa só. Não existe isso lá fora. Lá fora é aqui dentro, e aqui dentro é lá fora. Eu acho isso. Eu chego lá em casa e eu tenho essa impressão de que, tipo, a minha família sabe de tudo que acontece aqui, que eles estão 100%, eu falo alguma coisa, eles, o que é isso? Eu, tipo, gente, realmente, eu não tô na minha bolha. Então, assim, se a minha família, tipo, não sabe, imagine gente que nunca pisou na universidade, sabe? Eu já vi gente falando, não vou na UNB porque é fechada. Eu, gente, não, isso aqui é aberto. Antes de eu entrar nesse meio acadêmico aqui na UNB, até antes um pouco, eu não sabia que era extensão. Eu pensava que a universidade era para você estudar, se graduar e pronto, trabalhar depois. Aí eu chego aqui no UNB, tem umas coisas diferentes. O que é isso? É uma matéria, não sei o quê. A gente faz isso e vai para não sei aonde fazer uma atividade. Eu falo, mas... Aí eu não entendi, aí eu fui entendendo o que é extensão. Mas eu acho que eu não tenho ainda essa dimensão. Eu acho que esse evento que a gente vai cobrir, ele vai mostrar, porque são mais de 50 projetos que vão de extensão. Eu falei, caraca, tem isso tudo na UNB, e, tipo, cada projeto é um grupo de pessoas, então vai ser uma experiência bem legal e mostrar isso para a comunidade, né? Porque do jeito que eu não sabia, muita gente não sabe, e do jeito que eu ainda não sei bem, muita gente não deve saber quase nada, então vai ser uma oportunidade bem legal da gente fazer isso. A extensão está sempre servindo à sociedade, né? A gente não fica só aqui com conhecimento preso, a gente expande, né, para outras pessoas e de uma forma muitas vezes gratuita e muitas vezes de um preço mais acessível para mais gente. E a extensão serve, para mim, na minha cabeça, como se fosse um retorno para a sociedade de tudo que a gente fez. Tipo, a gente usou a sociedade para pegar a informação e transformar ela em conhecimento. E por que não retornar isso à sociedade? Porque é o fim da pesquisa, né? Tipo, é o fim, a finalidade da pesquisa. Porque não adianta fazer uma pesquisa, ensinar para ficar tudo aqui dentro da universidade. A gente tem que ter esse projeto de extensão, projetos que levem isso de volta para a comunidade, que a comunidade consiga usufruir disso, do conhecimento que é produzido aqui na universidade. Para mim, o que é extensão e o que é esse engajamento dos alunos com a extensão? Seria essa compreensão do papel real da universidade dentro da sociedade. O esforço para o país, o grande esforço que é manter a universidade, e como a gente consegue devolver isso para as pessoas que realmente precisam, as pessoas que muitas vezes não são atingidas pela universidade, né? Então, muitas vezes, dentro do meio acadêmico, a gente fica muito preso assim, no mundo das ideias, né? A gente está constantemente intelectualizando as coisas. E quem são as pessoas que a gente de fato quer atingir? Essa é uma pergunta que a gente pode fazer dentro da extensão mesmo, né? Quando eu convidei todo mundo para fazer esse documentário, a nossa ideia era fazer um trabalho para mostrar a extensão, mas ao mesmo tempo também mostrar a relação da UNB com a comunidade. E ao mesmo tempo baseado numa estética do cinema direto, ou seja, com erros, acertos, com expectativas, com muito acaso, deixando as coisas ali simplesmente acontecerem. Como é que você chama? Eu me chamo Núbia. Núbia? E você? A gente está fazendo esse documentário para falar da universidade, da relação
das pessoas com a universidade, né? Se vocês conheciam. Já vi falar, né? Conhecer não, né? Já vi falar, né? Luda, se você pudesse ter feito uma universidade, uma faculdade, o que você gostaria de ter estudado? Como assim? Algum curso específico que te ajude na sua vida? Parei de enfermeira. Você queria ser enfermeiro? Você gosta de cuidar das pessoas? É? Meu nome é Larissa, eu sou estudante de Ciências Ambientais e a gente está aqui com a empresa Júnior de Ciências Ambientais, a O2 Consultoria Ambiental, né, com a ação Lixo Zero. O que isso significa? A gente quer promover algumas iniciativas que ajudem a reduzir a questão dos resíduos gerados e não só isso, a gente também está com 3 coletores, né, para a segregação dos resíduos, que são coletores definidos pela Instrução Normativa 89 de 2016, que é a instrução normativa aqui do Distrito Federal, que define que a gente tem que separar os resíduos em rejeito, em orgânico e reciclável. Sempre foi meu sonho entrar na universidade, na UNB, e desde que eu entrei lá, eu senti que muitos caminhos podem ser traçados ali dentro da universidade, principalmente em relação à extensão. Isso aqui que a gente está fazendo hoje, para mim, é totalmente relevante, porque a população ela tem que ter ciência do que está sendo feito e a gente interagindo dessa forma, a gente muda muitos hábitos, né? A gente leva para a população formas melhores de agir, de interagir, principalmente com o meio ambiente, que está mais relacionado ao nosso curso. A gente faz mediação de leitura a gente trabalha com crianças, adolescentes, o projeto também está agora com jovens e adultos, e a ideia é que a gente leve os livros, faça a leitura com as pessoas, mediando dialogicamente qual o sentido que aquilo tem na vida delas, entendeu? Então a gente vai contando a história, vai conversando com a criança, com o adulto, né, no caso também. E a ideia é que a partir disso, com essa conexão que a gente faz do livro com a vida, que as pessoas criem, né, despertem o interesse pela leitura, ou então se aprofundem mais nisso. A gente produz muita coisa e muita coisa fica ali, né? Então a gente tem que estar sempre procurando expandir isso, né? Eu acho que a iniciativa do projeto é incrível por conta disso, né? Se aproximar da comunidade, né? Se aproximar de novas realidades, né? Viva a coragem de encarar os próprios problemas. Algumas dores jamais serão resolvidas. Ablutero, vivo o direito às novas formas de vida, abaixo o saber pelo sofrer. Ablutero, não é preciso crer na falta como um defeito. Vivo o saber pelo sentir e a esperança das portas abertas. O projeto nasceu para pleitear um edital da DOCA, na época era a DOCA, né? Hoje é o DEAC, ligado à DAC. Na época, eu e uma outra amiga, Renata Canto, estudante de arquitetura e urbanismo, nós pensamos de levar a oficina de literatura, mas com ênfase em escritoras negras. Então, no primeiro momento, a gente pensou a repercussão que estava da Conceição Evaristo, né? Até porque ela costuma dizer que ela não se divide de outras escritoras negras por uma questão de idade, mas de gerações e também de alianças entre essas escritoras negras. E daí a gente pensou, né, que a UNB, por mais que se diz plural e diversa, não tinha no seu acervo da biblioteca os livros da escritora Conceição Evaristo, mesmo ela já sendo bastante conceituada e premiada internacionalmente. Aí então a gente pensou de levar a oficina, inicialmente para a FUP, porque a gente queria dialogar também com outro público. E aí os encontros eram semanais e era a oportunidade mesmo, né, da gente apresentar a obra, discutir a obra e também estar nessa relação de troca com outros estudantes. A gente ainda não conseguiu a utopia, né, que é chegar dentro de uma escola, ou chegar nos centros periféricos e todo mundo tá com um livro de poesia ou de contos de escritoras negras e falar sobre isso. Mas a gente viu que já plantou uma semente, quer que no futuro isso continue, né, por outras pessoas e por outros meios. Assim, é isso mesmo, é algo muito valorativo pra gente, é algo que emociona muito.
Eu acho que antes de ser um projeto acadêmico, antes de ser um edital, antes de ser bolsa ou qualquer coisa do tipo, é um político. É político. Eu e minha colega, e minha amiga, né, no caso... Político em que sentido? Político no sentido de demonstrar que nós existimos. Político no sentido de estar disputando narrativas, que é uma coisa que a Conceição Evaristo sempre fala, né? É uma disputa de narrativas. O cânone, ele é branco, o cânone, ele é hegemônico, entre outras coisas, porque ele é repetido N vezes, né? É tipo o Aloysio de Azevedo e entre outros são repetidos N vezes e por isso que eles são considerados clássicos. Então assim, é político pra gente, pra poder mostrar que o que essas mulheres fazem é também cânone, é também clássico, só que depende de qual ótica você tá lendo. Sendo assim, não lavo mais nada e olho a sujeira no fundo do copo. Sempre chega o momento de sacudir, de investir, de traduzir. Não lavo mais pratos. Li a assinatura da minha Lei Áurea, escrito em negro maiúsculo, em letras tamanho 18, espaço duplo, aboli. Não lavo mais os pratos. Quero travessas de prata, cozinhas de luxo e joias de ouro. Legítima, está declarada a Lei Áurea. O que a gente pensou? Fazer um projeto de extensão em parceria com as escolas, normalmente professores da área de humanas, ou o professor que estiver interessado, escolas públicas do Distrito Federal, né, para falar sobre ditadura. Para falar sobre a ditadura militar, para falar sobre esses revisionismos, para falar sobre essas mentiras que estão sendo colocadas, sobre que a ditadura foi um bom período e afins, e explicar para os alunos justamente questões como direitos humanos, garantias constitucionais, garantia à integridade física, democracia, né, que democracia justamente é um grande valor, e explicar também, combatendo, claro, que a gente chama da escola sem partido, que diz que isso é uma revanche, que estaríamos inventando coisas, enfim, não. Nós estamos mostrar também para os alunos que nós, na história, a gente trabalha com documentos, a gente trabalha com fontes, a gente trabalha com ciência, né? E que isso tudo faz parte do nosso cotidiano e que daí a gente vai trabalhar justamente com esses alunos sobre esse projeto. É fundamental o apoio que a gente está tendo do Decanato de Extensão. Esse projeto, como eu falei, ele está já há 2 anos. A receptividade da escola por ser a UNB, a gente nota que eles ficam muito felizes. Então isso já eu digo que o apoio, nem que seja simbólico, já é muito importante, porque a UNB é tão respeitada e pelo DF como um todo e pelos professores, que justamente eles querem a UNB perto, querem a UNB próximo, né? E claro, a estrutura aqui da extensão e a estrutura, a relação que a UNB tem com a ditadura militar e as comissões da verdade da UNB que foram feitas aqui, né, para achar documentos justamente relacionados à questão da ditadura, a gente vê a importância de mostrar a força da UNB justamente nesse período para esses alunos. Esse projeto nasceu em 2008, no governo, no reitor Tempore, né, naquele guerra política que teve lá dentro da UNB, e o projeto Artesão em Ação ele começou com atividade de teatro, depois foi para música, dança, e a gente começou a participar das semanas universitárias. Antes não tinha nem o nome, era só Feira de Artesanato da UNB, que dentro dessa feira a gente conseguia reunir todo o povo e também dar um pouco de alívio de estresse trabalhista dentro dos setores dos departamentos, né? De tanto a gente vê os servidores trabalhando, os alunos também estudando demais, a gente teve a ideia de colocar uma feira dentro do Minhocão para ver o contato acadêmico com o contato do artista popular. A Diretoria da Diversidade tem por competência a promoção de combate às desigualdades dentro da universidade, combate às violências e violações de direitos, né, principalmente dos grupos das minorias políticas, né? Nós temos um grande sistema de cotas na universidade hoje, que é cotas para pessoas com deficiência, cotas para indígenas, né? Temos vestibular específico para eles, temos as cotas raciais e as cotas sociais. E a gente precisa que essas pessoas entrem dentro da universidade, se sintam pertencentes à universidade, permaneçam, né, numa relação de respeito, numa relação de igualdade, fortalecidas, se formem para poder transformar a nossa sociedade. A gente precisa valorizar demais, não só a educação, mas, né, fazer uma defesa contínua, intensa e forte pela Universidade de Brasília. Eu acho que das instituições mais importantes do Distrito Federal, a UNB é a principal. A UNB tem uma série de projetos de extensão
É uma oportunidade da universidade se aproximar mais da sociedade, mostrar todo o potencial que a universidade tem de interagir. Ela já interage em diversas áreas, saúde, letras, áreas de matemática, fisioterapia, artes. Então é muito importante que a sociedade conheça todo o potencial da universidade, tudo aquilo que a universidade faz com as pessoas e para as pessoas. A Universidade de Brasília é uma universidade que foi criada no meio da cidade e ela tem uma relação muito próxima com a sociedade, com as pessoas. Quase todo mundo conhece alguém que já estudou na UNB, que quer estudar na UNB e que participa de algum projeto de extensão. Nós temos projeto de extensão desde para criancinhas até idosos e que trabalham junto conosco nesses projetos. Então é muito boa a nossa relação com a cidade e queremos cada vez ampliar mais. Cada um é atingido à sua forma, né? Eu lembro de uma frase do Bresson, Cartier-Bresson, que é um fotógrafo que eu adoro, e ele falava isso, né? Que fotografar era quando você coloca, assim, na mesma mira a cabeça, o olho e o coração. E eu acho que é mais ou menos isso, a extensão também, é cabeça, olho e coração. Porque você tem que pensar, você tem que olhar com cuidado, mas ao mesmo tempo você tem que sentir. E para sentir, não adianta você enfiar uma agulha, né? Você vai sentir a dor, mas a dor é de cada um.